O aniversário do garoto Andy está chegando e tudo que ele mais deseja é ganhar o brinquedo dos seus sonhos, o boneco mais legal do momento, o Buzz Lightyear. Sim, é o aniversário do Andy e ele quer ganhar o brinquedo dos seus sonhos, e também é o boneco mais legal do momento. Mas nesse caso estamos falando do Good Guy, ou Cara Legal, como foi traduzido aqui no Brasil. Olá Scream Queens, Final Girls e Final Boys, eu sou Yuri Rodrigues, e se você não quiser que um boneco macabro apareça na sua casa falando Ade do Dambalá, é só vir comigo que hoje a gente vai descobrir que tem alguma coisa muito errada com esse brinquedo assassino. Em uma noite sombria, um homem é perseguido pela polícia. O silêncio da noite é interrompido pelo som das sirenes, dos tiros e dos vidros quebrados. Charles Lee Ray, conhecido como Estrangulador de Lakeshore, invade uma loja de brinquedos para escapar dos policiais. Mortalmente ferido, Charles utiliza de magia voodoo e transporta sua alma para dentro de um boneco Cara Legal, fazendo com que a loja seja atingida por um raio e exploda. Após a explosão, são encontrados apenas o cadáver do verdadeiro Charles Lee Ray e ao seu lado o pequenino e não mais inofensivo boneco Chuck. A premissa de Brinquedo Assassino é muito simples, um boneco possuído matando pessoas. Mas para que o filme chegasse nessa história que todo mundo conhece, muitos elementos foram entrando e saindo até que chegasse no roteiro final. A ideia surgiu do roteirista Dom Mancini enquanto ele ainda estava na faculdade de cinema. E segundo ele, uma de suas inspirações foi um episódio da 5ª temporada da série Além da Imaginação, chamado A Boneca Viva. My name is Talking Tina, and I'm beginning to hate you. Nesse episódio existem duas coisas muito curiosas. A primeira é que a boneca Tina Tagarela foi comprada pela mãe da menina, que se chamava nada mais nada menos que Annabelle. A segunda é que a Tina Tagarela, assim como o Cara Legal, o boneco modelo de Chuck, possuía uma caixa de voz que era dublada pela mesma atriz que dublava uma boneca real da Mattel chamada Cherry Catty. E eu só tô falando isso para usar como gancho a outra inspiração do Mancini, que é o consumismo de brinquedo. Principalmente pela famosa linha de brinquedo do Cabbage Patch Kids, que eram os bonecos fofos e bem legais que viraram febre. Mas e se esses bonecos fofos e muito legais começassem a ganhar vida e levassem o terror para dentro de suas casas? Esse consumismo de brinquedo é algo que podemos ver até hoje muito forte dentro da franquia. Todo o envolvimento de Andy Barclay teve início quando ele desejou muito ganhar um boneco Cara Legal, que já possuía uma grande franquia de produtos que de fato era legal e cara. Enquanto Mancini se inspirou na série Além da Imaginação, o produtor executivo David Kirshner queria fazer um filme sobre um boneco assassino depois de ler o livro The Dollhouse Murders. E com todas as inspirações se juntando, faltava o design do boneco. E esse papel coube ao diretor Tom Holland. Não é o Homem-Aranha. E ele se inspirou na linha de bonecos My Buddy, que é definitivamente muito parecido com o boneco Cara Legal. E talvez por isso o nome provisório do filme era Bloody Buddy. Uma outra fonte de inspiração, e talvez a mais forte delas, é a do boneco Robert. Ele era um boneco de pano do tamanho de uma criança normal, e pertencia ao excêntrico artista plástico Robert Eugene Otto. Diz a história que Gene e Robert eram inseparáveis e o garoto carregava o boneco para todos os lugares. Entretanto, os pais ouviam o menino conversando com o boneco com duas vozes diferentes, e eles pensavam que era o garoto atuando. Só que aí o garoto passou a ter pesadelos e sempre culpava o boneco quando os brinquedos apareciam espalhados pelo chão da casa. Diferente do que a gente já conhece da franquia, na época o roteiro trazia aquela técnica do quem matou, e seria muito focado no Andy e na sua raiva reprimida, fazendo com que o telespectador realmente ficasse em dúvida se era o boneco que estava fazendo tudo aquilo ou se era o próprio menino. Inclusive o filme se chamaria Bloody Buddy porque Andy faria um pacto de sangue com o boneco. Mancini explicou que na sua ideia original, acidentalmente o Andy cortasse o dedo, fazendo com que o sangue dele misturasse com o sangue de Chuck. Isso faria com que o boneco ganhasse vida e absorvesse todo o ressentimento do menino, atacando e assassinando as pessoas que o Andy não gostava, como a sua babá e a sua professora.
coisas que são presentes no remake de 2019. É uma merda. Essa versão conturbada do Andy durou pouco, porque isso faria com que o personagem não fosse tão querido e fosse até mesmo um pouco vilanesco. Quando finalmente o roteiro foi aceito, o personagem foi reescrito totalmente, ficando mais gostável. E com essa alteração foi preciso criar uma motivação própria para o Chuck, já que ele mataria pelos próprios motivos e não mais pelos do Andy. E foi assim que surgiu a ideia de uma transferência de alma através de um ritual voodoo. Isso somado ao fato de que ele precisava de um corpo humano antes que seu espírito ficasse preso permanentemente dentro do boneco. É bom ressaltar que essa ideia nunca agradou o Don Mancini, ele deixou isso claro em diversas entrevistas. E isso é bem compreensível se você parar para pensar, porque de fato a ideia original era fazer uma crítica ao consumismo e as consequências que isso trazia para as crianças. E no final das contas é como se a única característica da sua obra fosse ter um brinquedo assassino. Brad Dourif, além de interpretar o assassino Charles Lee Ray, ele também é quem dubla a voz do boneco Chuck. Seu trabalho de dublagem foi feito com tanta antecedência que foi possível sincronizar a voz do personagem com o movimento da boca do boneco. Se por um lado Brad fazia a voz do Chuck, do outro lado nós tínhamos a parte corporal sendo feita por animatrônicos. Eram 11 pessoas controlando os movimentos do boneco, cada um controlando uma parte do corpo. Mas na cena que os animatrônicos não funcionavam, Chuck era interpretado pelo dublê Ed Gale. What? Alex Vincent tinha apenas 6 anos de idade quando deu vida ao protagonista Andy Barclay. Curiosamente, ele não teve uma carreira tão extensa na indústria cinematográfica e mesmo aparecendo na sequência, ele foi substituído no terceiro filme por um outro ator, voltando anos mais tarde em A Maldição de Chuck e permanecendo até hoje, inclusive na série de TV. Além de Chuck e Andy, outra personagem importante é a senhora Karen Barclay, mãe de Andy, interpretada pela atriz Catherine Hicks. A mãe de Andy poderia ser qualquer mãe brasileira com problemas financeiros. Começando com o fato que o filho esperava ganhar um brinquedo de presente e ganhou uma calça que ainda precisava de ajustes. Ela é tão brasileira que depois de perceber o olhar de decepção do Andy, ela dá um jeitinho, de comprar o brinquedo dele de uma forma alternativa. Essa querida poderia ser facilmente uma das mães que compraram os ingressos ali de cambistas pro show da Taylor Swift ou do RBD. No final do filme, a Karen tenta processar a empresa da fabricação do Chuck, mas enquanto a querida esperava a indenização, vai receber manicômio. Porque além de não acreditarem na história de um boneco possuído, ainda culparam a coitada pelas mortes, fazendo com que Andy fosse parar nas filas de adoção. E assim nasceram as Chiquititas. Eu acho muito importante ressaltar que Brinquedo Assassino se escora muito no humor, e isso é desde o começo, principalmente por existir um senso comum de que após A Noiva de Chuck, a franquia virou comédia. Porém, nessa franquia, o chamado terrir sempre existiu, tá ali desde o começo. Afinal, é um boneco ruivo matando pessoas, e o senso de humor do Chuck é uma das características mais marcantes, uma das primeiras características do boneco, com inúmeras frases de efeito que deixaria Fred Krueger orgulhoso. E falando em Fred Krueger, Chuck ocupa o 5º lugar ao lado dos ícones do terror slasher, ao lado de Fred, Ghostface, Jason e Michael Myers. E essa fonte é dos desejos. Apesar do fiasco que foi a exibição teste do filme, principalmente porque colocaram uma atriz para interpretar o Chuck, a versão final agradou tanto o público quanto a crítica. Filmado com um orçamento de 9 milhões de dólares, o filme arrecadou em todo o mundo mais de 40 milhões. Sua estreia aconteceu em 9 de novembro, que é exatamente quando começa a história do filme. Durante o lançamento do filme, uma multidão de manifestantes se posicionou ali em frente ao estúdio para poder pedir o cancelamento do filme, falando que ele iria encorajar a violência nas crianças. Brinquedo Assassino se tornou cultuado em grande parte do mundo e Chuck sabe que sempre será famoso. Por sua influência, diversos outros filmes com bonecos macabros também saíram do papel. Assim como Jason, Chuck elevou o seu status de vilão de filmes de terror para protagonista de sua própria franquia. Apesar do primeiro filme seguir a narrativa do Andy Barclay como herói e vítima, a popularidade do boneco Chuck superou o seu Final Boy. Um exemplo disso é que o personagem do Andy participa só dos 3 primeiros filmes, com participações pontuais futuras. Porém, todos nós sabemos que não se trata mais do Andy, nem mesmo o Chuck se importa mais com a sua primeira vítima. A franquia Brinquedo Assassino conta ao todo com 7 filmes, um remake e uma série de TV que já está na sua 3ª temporada, fazendo muito sucesso.
Antes de irmos para as curiosidades, não esquece de deixar o seu comentário sobre o que você está achando, de curtir o vídeo, e se você não é inscrito, está caindo de paraquedas, esse é o seu primeiro vídeo, assiste os outros vídeos do canal, se você curtir, se inscreve, tá bom, pessoal? E dá feedback, que isso ajuda a gente a melhorar e a trazer conteúdo novo para vocês. O primeiro título provisório do filme foi Batteries Not Included, ou Não Inclui Bateria. Posteriormente, esse título foi mudado para Bloody Buddy, ou Amigo de Sangue, que faria mais sentido se a ideia original, do Andy fazer o pacto com o Chuck através do sangue, fosse mantida. Nessa ideia original, o Chuck também se chamaria Buddy, e talvez por isso que no remake a linha de bonecos que o Chuck faz parte se chama Buddy, e não Good Guy. E falando em nomes, a identidade do assassino Charles Lee Ray, o Chuck, é baseada no nome de 3 notórios serial killers da vida real: Charles Manson, Lee Harvey Oswald e James Earl Ray. Chuck era a forma carinhosa como os mais próximos de Charles o chamavam. Meg, a primeira vítima de Chuck, seria morta eletrocutada, mas essa ideia foi abandonada e posteriormente foi usada em A Noiva de Chuck, quando a Tiffany é morta. Inclusive, na cena em que o boneco persegue Meg, Chuck foi interpretado pela irmã mais nova de Alex Vincent. No documentário Living with Chuck, Tom Mancini revelou que Chuck é ruivo porque geralmente os vilões de contos de fadas são ruivos. Okay. Alguns traços de Chuck também foram inspirados em Jack Nicholson no filme O Iluminado. Inclusive, em O Filho de Chuck, eles fazem uma referência a isso naquela cena do rosto na rachadura da porta. Os animatrônicos usados no filme Gremlin foram um fator que fez com que Mancini acreditasse que o filme poderia de fato encantar e emocionar o público, ou aterrorizar, nesse caso. Em uma ideia que foi abandonada, Chuck iria se tornando cada vez mais humano, enquanto Charles Lee Ray vivesse dentro do boneco. E, por exemplo, começaria a crescer barba nele. Brad Dourif corria ao redor do estúdio, para poder entregar a voz exigida para o boneco, em algumas cenas, é claro, e por isso ele ficava extremamente esgotado. Na verdade, ele quase desmaiou na cena em que ele precisa fazer o grito do Chuck sendo queimado. É inegável a importância de Chuck pro slasher e pros filmes de terror. Sem ele, talvez não tivéssemos Annabelle e a Megan, que inclusive eu vi comentários sobre um possível crossover entre Megan e Chuck. Será que vem aí? De qualquer forma, é ótimo ver essa franquia viva até hoje, fazendo sucesso e conquistando uma nova geração na série de TV. O Obituário fica por aqui, não esqueça de comentar o que você achou, de curtir, compartilhar com quem gosta de filmes de terror, e se você não é inscrito, novamente, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos que vão vir por aí. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!